Sistema de referência no TCC de Direito especificamente. O que é que isso significa? Como que você pode utilizar? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre sistema de referência no TCC de Direito. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos por cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre a ideia de sistema de referência no trabalho de conclusão de curso, especificamente de direito. Isso aqui pode ser aproveitado para outras áreas também, mas a minha preocupação é mais especificamente com o trabalho de conclusão de curso de direito. E veja, a gente também está falando mais especificamente de TCC, do trabalho de conclusão de curso de graduação. Mas o que a gente vai usar aqui também pode ser aproveitado para artigos científicos diversos e inclusive para dissertações de mestrado, para teses de doutorado e tudo mais, tá certo? Bom, a gente já conversou em vídeos anteriores sobre a definição do tema e do método. Então, vale a gente lembrar que um bom trabalho de pesquisa, ele passa necessariamente de início pela definição e delimitação do tema, afinal de contas, qual é a pergunta que você deseja responder. E aí também pela identificação do método, se você vai utilizar o método dedutivo, método indutivo, método hipotético dedutivo, método dialético, esse tipo de coisa. O objeto do vídeo de hoje é uma outra coisa, o sistema de referência, sobre o qual muita gente nem tem ideia. Agora, a clareza sobre o sistema de referência, você já vai ver, pode dar condições de um salto qualitativo no seu trabalho e pode te facilitar muito a vida. Professor, por que muita gente não tem ideia disso? Porque nunca aprendeu, né? Na maior parte das vezes, porque nunca ninguém ensinou também, e certas coisas é meio difícil da gente aprender, a gente procurando sozinho, né? Tem muita coisa para ler e tem muita coisa para se identificar o que realmente é importante e tudo mais. Eu preciso até dizer aqui, como tributo, que eu tive a sorte maravilhosa de encontrar grandes professores pelo caminho que me ensinaram muitas coisas que eu bati muito a cabeça antes até conseguir aprender. Tá certo? O sistema de referência é uma dessas coisas. Eu espero que você consiga aí aprender e consiga utilizar bem na sua vida. Bom, se tem uma determinada pergunta qualquer de caráter estritamente jurídico, sobre a possibilidade jurídica ou não de um determinado instituto, né? Imagine você, o Supremo Tribunal Federal deliberou sobre isso faz pouco tempo, mas academicamente pode ser uma questão controversa ainda, que você se coloque a pergunta, olha, em termos acadêmicos, em termos científicos, a separação judicial, caso seja desejada consensualmente por duas pessoas, ela é possível ou não no ordenamento jurídico que nós temos? Veja, você tem uma pergunta bem delimitada, né? Que desfia talvez aí o método dedutivo, penso eu, né? Vai estabelecer premissas maiores e daí vai chegar a alguma conclusão depois de percorrer todo o caminho aqui, assim, por cansativo que seja, vale a pena repetir, você não tem resposta no início de uma pesquisa, você pode ter até uma hipótese, mas a hipótese vai se confirmar ou não ao longo do caminho. A definição do sistema de referência, ela está relacionada à clareza, né, de que você desenvolve o seu trabalho como um tijolinho num grande edifício de construção de conhecimento humano. Você não parte do nada, você não cria as coisas do nada, não, você coloca um tijolinho a mais em um edifício de construção científica, um empreendimento conjunto da humanidade. Nossa, professor, isso
Está muito vago, eu não estou conseguindo me localizar nessa conversa toda sua. Eu vou te ajudar, veja. Se você, vou tentar te ajudar pelo menos, né? Mas se você pensa na história da filosofia ocidental, você talvez consiga ir indo para trás aí até Platão, Aristóteles, por exemplo. Dá para ir mais para trás, mas assim, naquilo que me interessa aqui, imagine os parâmetros padrão Platão e Aristóteles. Platão com a afirmação de que existe um mundo ideal que pode ser acessado pela inteligência humana e que esse mundo ideal é o parâmetro de modelos, né? Existe um parâmetro ideal de cadeira, né? Da onde se tira aquilo que é possível de cadeira no mundo sensível. E daí você tem a ideia do Aristóteles de que não, é observando as cadeiras que existem no mundo concreto que a gente cria uma ideia de cadeira, ou seja, que não existe uma ideia de cadeira previamente às cadeiras do mundo, né? E veja, de maneira muito grosseira, né? Se você tem uma determinada pergunta e essa pergunta desfia um caminho filosófico, se o seu sistema de referência é o platônico, veja que você vai desenvolver o seu trabalho de uma determinada maneira. Se o seu sistema de referência é aristotélico, você vai desenvolver o seu trabalho de uma outra maneira. Eu vou trazer isso para o direito e daí eu vou tentar te mostrar como que isso dá um salto de qualidade na sua pesquisa e como pode te facilitar a vida, né? Veja que se a gente pensa mais diretamente no direito, e claro, como isso pode conversar com outras áreas, mas mais diretamente no direito, se a gente tem um sistema de referência de normativismo jurídico, e aqui você pode pensar no Hans Kelsen, por exemplo, a coisa vai caminhar por de uma determinada maneira, né? Mesmo se a pergunta é pode ou não pode atualmente separação judicial, quer dizer, o divórcio sem necessidade de prévia separação, ele fulminou a possibilidade da separação ou não, ele só dispensou, né? Eu tenho um sistema de referência de normativismo jurídico, seu desenvolvimento do trabalho, eu tenho um sistema de referência de neoconstitucionalismo, o desenvolvimento do trabalho será outro. Eu tenho um sistema de referência de realismo jurídico ou de pragmatismo. Vejam. E aí, é claro que você pode trabalhar com filosofia, com sociologia também, aplicando sistemas de referência que nascem lá a análise estritamente jurídica das coisas. Então, você pode pensar na teoria dos sistemas do Luhmann, você pode pensar na ação comunicativa do Habermas, você pode pensar na teoria da complexidade do Edgar Morin, por exemplo, né? Tem um mundo de sistemas de referência com os quais você pode trabalhar. Você pode pensar na ideia de sustentabilidade como sistema de referência. Tem um universo de sistemas de referência. Você ter clareza sobre o seu sistema sobre qual é o sistema de referência que você adota para a sua pesquisa ajuda muito você a identificar quem são os autores com quem você dialoga dentro da mesma linha, quem são autores que trabalham com outros sistemas de referência e por isso você consegue citar honestamente no seu trabalho e sem grande dificuldade de entender, inclusive, por que a visão deles sobre o mesmo tema é dissonante. Então, sabe aquela dificuldade que a gente tem? Nossa, eu vou falar um negócio de direito constitucional, mas tem 1 milhão de constitucionalistas no Brasil, uma hipérbole numérica aqui, tá? Mas tem um monte de constitucionalistas no Brasil. Quem que é que eu cito? O que entra, o que não entra no meu trabalho? Bom, o que entra, o que não entra, eu consigo avançar muito em relação a isso, tendo uma boa delimitação do tema. Quem entra no meu trabalho e como que entra? Eu consigo dar um salto qualitativo enorme em relação a isso, tendo clareza sobre o meu sistema de referência. Então veja, para quem comete a loucura de acompanhar um pouco coisas que eu escrevo por aí, tudo mais, vai ver que faz bastante tempo que na parte de teoria do direito eu trabalho bastante com
o normativismo jurídico como sistema de referência, que na parte de processo civil eu trabalho bastante com o garantismo como sistema de referência. Dentro de processo civil, um trabalho que tem uma pesquisa que tem o garantismo como sistema de referência vai se desenvolver de maneira bastante distinta de uma pesquisa que tenha o instrumentalismo ou qualquer espécie de publicismo como sistema de referência de análise do processo. Tá certo? Eu não tenho a menor dúvida de que, depois de ter clareza sobre a delimitação do tema, de ter compreendido bem qual o método que é o método adequado para o desenvolvimento daquela pesquisa, a clareza sobre o sistema de referência que será utilizado ajuda muitíssimo, não só na qualidade da pesquisa, mas também na possibilidade de conforto, de tranquilidade ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa. Quem são os autores com quem eu dialogo na mesma linha? Quem são aqueles com quem eu dialogo por conta das dissonâncias que nos fazem ser juntos, criativos e avançar melhor? É mais ou menos isso. Eu espero que você tenha conseguido compreender, tenha conseguido pensar aí para a sua pesquisa como que isso pode ajudar também, tá bom? Eu queria te pedir para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz. Eu gosto muito de saber quem está assistindo os vídeos, de onde, na medida do possível, de interagir também com as pessoas que têm a bondade de dedicar um tempo da sua atenção para mim aqui. Conta para mim nos comentários aqui embaixo, por favor, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre a definição do tema do TCC. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha para esse vídeo aqui e também para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.